O pastor Gabriel, ele tem feito uma série de estudos sobre a cultura de Jesus. E eu estou muito feliz com esse estudo, porque eu estou aprendendo muito, mas eu também estou sendo muito desafiada. Eu tenho o hábito de fazer algumas anotações durante o culto, e no decorrer da semana, eu pego essas anotações, eu releio e eu olho para mim. E eu vejo onde eu estou aplicando aquilo e onde eu não estou aplicando, né, com tanta perfeição, com tanta excelência, aquilo que ele falou no domingo. E nesse domingo eu fiz esse mesmo exercício e eu me lembro que ele falou que quando nós temos a cultura de Jesus, nós aguardamos o tempo dele agir na nossa vida. E eu fui muito desafiada porque muitas vezes a gente fala, né? Como a pastora Cláudia falou, eu confio em Deus, eu confio nos planos que Ele tem para mim. Só que quando a gente olha para a gente, eu estou falando de mim particularmente, quando eu peguei isso e eu fui ler durante a semana, e eu olhei para dentro de mim, eu percebi que eu não estava praticando. Porque muitas vezes a gente diz que confia, mas a gente entrega, aí aparece uma situação, você toma de volta das mãos de Deus. Então agora eu confio, e agora eu não confio. Então você vai tirando da mão de Deus e com isso a gente não permite que Ele faça o trabalho dele nas nossas vidas. E olhar para dentro de nós e reconhecer essas coisas, por menores que elas sejam, não é fácil. É uma coisa muito difícil, porque falar, todos nós falamos. Mas quando nós estamos sozinhos, no nosso quarto, nós e Deus, isso se torna muito difícil. E por que é difícil a gente olhar para a gente e admitir que nós não somos perfeitos? E admitir que nós temos falhas, que nós temos imperfeições? O orgulho. O ego não nos deixa ver com tanta facilidade as nossas falhas. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Sobre um ego que aponta para a carne e um ego que é transformado pelo Espírito. Porque ego é uma coisa que todo mundo tem, amém? A questão é, para onde esse ego está apontando? A questão é, será que esse ego, será que essa carne, será que esse orgulho, ele está apontando para mim? Ou ele já foi transformado pelo Senhor? Porque se algo está ali, a gente vai ter que lidar com ele. O segredo é como lidar com ele, como transformá-lo. E para isso eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios, por favor. Nós vamos ler o capítulo 6, do verso 8 ao 11. Desculpa, falei errado. 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do 4 ao 9, e depois passar por 21. Diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento ele veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Versículo 21. Diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus.
Corinto era uma cidade em que ela estava muito bem localizada, ela tinha uma situação financeira muito boa, porque eles fabricavam peças de cerâmica, peças de bronze, então era uma cidade muito bem estruturada, mas eles tinham uma cultura. A cultura da cidade de Corinto era uma cultura de luxúria, era uma cultura de ganância, de competição, era uma cultura de ego, que aponta para a carne. Eles tinham um templo dedicado a Afrodite. O que era praticado nesse templo? Lá dentro desse templo tinha mais ou menos 1000 mulheres, 1000 sacerdotisas que trabalhavam como prostitutas cultuais. Então, todas as vezes que os homens queriam adorar a esta deusa, eles iam a esse templo e praticavam relação sexual com essas mulheres. Em Corinto também existia um templo dedicado a Apolo. Apolo era aquele homem que tinha era o deus grego que tinha o padrão ideal de beleza, a perfeição masculina. E lá dentro também era praticado o homossexualismo. Então era esse o contexto da igreja de Corinto. Pessoas gananciosas pelo poder, pessoas que praticavam esse tipo de imoralidade. E foi nesse cenário que Deus levantou Paulo para construir a igreja dele ali. Foi nesse cenário de pessoas imperfeitas que Deus usou Paulo para ficar ali em Corinto, pregando por 1 ano e meio, ensinando sobre Jesus para essas pessoas. E o que aconteceu? Muitas pessoas foram perdoadas, foram libertas e começaram a frequentar essa igreja. E Paulo voltou para Éfeso. E quando nós lemos essa carta que Paulo estava em Éfeso e isso chegou aos ouvidos dele, é por isso que ele escreve. Por quê? Porque por mais que as pessoas tenham deixado de fazer aquelas coisas, chegou aos ouvidos dele. As pessoas estão trazendo para dentro da igreja coisas de fora. Porque não é porque metade da cidade se converteu, que muita gente se converteu, que a cidade inteira tinha mudado a cultura deles. Não tinha. A cultura continuava lá fora. E o que aconteceu? As pessoas estavam querendo trazer novamente o que estava lá dentro, lá fora, para dentro da igreja de Corinto. Por isso Paulo escreve essa carta para eles. E Paulo, de tempos em tempos, precisava lembrar as pessoas que estavam ali. Porque o que ele fazia? O que ele fez? Paulo fez. Precisava lembrar para eles assim: olha de onde vocês saíram. Olha o que Deus fez por vocês. E olha como vocês estão retribuindo. E aí eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 8 ao 11. Só para a gente ver como Paulo precisava lembrar para eles. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente esquece de onde a gente veio. A gente esquece de onde Jesus nos tirou. A gente acha que porque a gente foi liberto de algo, que está tudo bem, que a gente não corre o risco de praticar as velhas coisas. O apóstolo Paulo fala: aquele que mentia não minta mais, o que roubava não roube mais, o que da sua boca saía palavras torpes, que saíam palavras amáveis. A questão, o problema não é o que nós fomos. O problema é a gente estar em Cristo e querer continuar fazendo as velhas coisas, e querer continuar sendo a mesma pessoa, e querer continuar com os mesmos costumes. Isso aqui não pode, porque o pastor falou, já tem sido dito aqui constantemente: por onde Jesus passa, o cenário é transformado. O Senhor nos encontrou, amém? Então nós não podemos ser as mesmas pessoas. Vamos ler. Diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vocês têm sido. Aqui está a prova
de que os membros da igreja praticavam aquelas coisas. Tudo que Paulo falou, Paulo precisava lembrar. Lembra disso? Não é só lá fora que acontece. Ou vocês saíram de lá. Lembra dos que praticavam o homossexualismo? Alguns de vocês praticavam. Lembra dos que roubavam, dos que faziam tudo pelo poder, cobravam um preço a mais? Alguns de vocês faziam. Mas Paulo não está apontando o dedo, Paulo não está julgando, Paulo não está falando, volte a ser o mesmo, ou você não tem perdão. Paulo continua, mas haveis sido lavados, sido santificados e justificados no nome do Senhor Jesus. Amém? É o que Jesus tem para a gente, não importa o que a gente fez. Nós fomos lavados, purificados, perdoados. Eu não sei como isso soa para você, mas para mim é muita gratidão que eu tenho a Deus. Porque quando eu olho de onde Ele me tirou, eu não deveria estar aqui, eu não tenho por que estar aqui. Mas é simplesmente pela graça do Senhor que muitos de nós estamos onde estamos, porque se não fosse por Ele, nós estaríamos mortos. Se não fosse fisicamente mortos pelo pecado, escravizados pela nossa carne, pelo nosso ego. E qual era o contexto da primeira leitura que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo fala assim: se alguém fala que eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, é evidente que vocês andais segundo os homens, ou é evidente que vocês não estão no Espírito, que vocês ainda não foram transformados, é evidente que vocês estão agindo pela carne. A igreja estava dividida. Metade da igreja era a favor do estilo de pregação de Paulo, e a outra metade da igreja era a favor do estilo da pregação de Apolo. E esse Apolo aqui não é o Deus grego que nós falamos, tá? Esse Apolo aqui, ele é um judeu, em que ele falava muito bem, conhecia as escrituras, foi descoberto por Priscila e Áquila, e mesmo conhecendo as escrituras, mesmo pregando, ele precisou ser treinado, ele precisou ser acompanhado, ele precisou ser ensinado, para poder ser aperfeiçoado. Então, quando Paulo foi para Éfeso, Apolo ficou tomando conta da igreja. Então eu imagino o diálogo deles assim. A Bíblia não conta, mas eu na minha cabeça fico imaginando. Nossa, eu fui discipulada por Paulo, direto, o cara. Aí a outra metade, eu prefiro ser discipulado por Apolo. Apolo fala tão bem, ele conhece demais as escrituras. Um dia eu quero pregar que nem Apolo. Então assim, uma metade pesava para cá, e a outra metade pesava para o outro lado. Só que a gente não vai falar de divisão. Sabe por quê? Nós somos maduros, amém? Somos libertos, amém? E não ligamos para esse tipo de picuinha, amém? Sabemos que algumas pessoas têm mais afinidade com as outras e está tudo bem. Tem gente que se identifica comigo, tem gente que não. Irmãos, o reino é assim, feito de diferenças, só que é feito também de empatia. O problema da panelinha não é ela existir, porque assim, ela é ruim, sim, panelinha faz muito mal, porque Jesus falou que não ajunta, espalha. A panelinha existe? Não, só na igreja de Corinto. Que isso, na CBN não. Só na igreja do vizinho ali, tem uma igreja aqui só ali que tem panelinha, aqui é todo mundo unido. Irmãos, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, somos pessoas imperfeitas. Vamos olhar para dentro de nós, temos muitas falhas, muitas. A gente às vezes causa panelinha, divisão dentro da nossa casa. Quer ver um exemplo muito simples? A mãe chega para o filho de 1, 2 ou 3 anos e fala assim: quem que você ama mais, a mamãe ou o papai? Quem nunca fez isso? Eu já fiz. E aí a criança fala assim: papai. E aí a mãe fala assim: mamãe vai ficar triste, não fala assim. E aí isso na cabeça de uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que ela vai pensar?
eu tenho que escolher um lado. Eu não posso amar minha mãe e desagradar o meu pai, mas eu também amo meu pai, mas eu não quero desagradar minha mãe. Isso vai gerar uma confusão na cabeça da criança. E qual vai ser a cultura dela? Eu tenho sempre que escolher um lado. Quando na verdade a família é uma só, unida com um único propósito. Reino dividido não prospera, família dividida não gera fruto. Imagina o pai caminhando para um lado, a mãe caminhando para o outro, e o filho ter que escolher um lado. Precisa andar em unidade, precisa andar em comunhão no mesmo propósito, porque é um Deus, um batismo. Tudo é um. Somos pessoas diferentes, mas somos um em Cristo. E o perigo da panelinha é exatamente esse, a exclusão de pessoas. O problema não é o ter afinidade com algumas pessoas, porque, como eu falei, eu me identifico. Tem gente que pensa como eu, tem gente que fala dos mesmos filmes que eu, dos mesmos assuntos que eu. O problema da panelinha, seja ele na igreja, seja ele na escola, porque também tem, seja ele no trabalho, seja ele dentro de uma família, o problema é a exclusão de pessoas. É que quando chega alguém diferente, quando chega alguém novo, quando chega alguém que não pensa como eu, ou que não me dá tapinha nas costas, ou que não, eu não vou dizer elogia, porque o elogio ele vem de Deus, ou que não me bajula, eu fecho a porta. Eu impeço que essa pessoa entre. Nós somos chamados para ser facilitadores do reino de Deus, e não divisores. Nós somos como ponte entre uma pessoa e a outra, e não como fortaleza. Sabe aquela coisa fechada, aquela prisão, em que só entra quem tem a chave? Qual é a chave? Pensar como eu. Qual que é a chave? Ser meu aliado, ser meu cúmplice, não meu amigo que me fala as verdades, que me faz crescer, que me leva para perto de Jesus. Isso é uma panelinha. E eu não estou dizendo que quando você vai fazer um churrasco você tem que convidar a igreja inteira, não. Mas eu estou falando da intenção, de não excluir pessoas e de não achar que o seu grupo é o melhor, porque eles aceitam a forma como você pensa, a forma como você fala, porque existe uma diferença de amigo e de cúmplice. O cúmplice te apoia nas coisas erradas, o cúmplice é cúmplice no crime, é cúmplice no pecado. O amigo te ensina, o amigo te impulsiona, o amigo te corrige. Jesus é nosso amigo, Jesus não é o nosso cúmplice. Jesus é amigo, Ele ensina, Ele exorta, Ele te aproxima dEle e não te afasta das pessoas. Essa tem que ser a visão de amigo que a gente tem que andar. Mas como a gente está falando de um ego que apronta para a carne, a pergunta é: as panelinhas existem. E eu não faço parte de uma panelinha, tá tudo bem. Eu não tenho um grupo, Paula. Ótimo, legal que você acolhe todas as pessoas. Legal que você tem uma pessoa que você gosta, mas quando chega alguém você ama, você caminha com ela e você acolhe, ela se sente acolhida e não rejeitada. Isso é muito bom, parabéns para nós que fazemos isso. Só que a pergunta dessa manhã é a seguinte, e eu fui confrontada: e se é você que está no meio dessa panelinha? Porque eu nunca tinha visto essa palavra dessa forma. Todas as vezes que eu li, eu olhei os membros da igreja de Corinto. Eu olhei as pessoas causando divisão, e isso existe, mas e se sou eu que estou nesse meio? E se sou eu que estou sendo disputada? E se sou eu que estou sendo colocada num pedestal, que não é meu, mas que as pessoas estão me colocando? E se é você, que você sai ali e as pessoas ficam: uau, que bênção que você, como você canta bem, como você toca, Pedro, nunca vi ninguém tocar tão bem que nem você. E quando é a gente que está nesse lugar? Se o ego não tiver transformado, a gente vai gostar. Isso vai encher a gente cada vez mais. Paulo, ele poderia ter escutado isso, e ele poderia ter falado o seguinte, a frase que todo mundo está falando, né? Olha lá, minha cria.
Apolo poderia ter escutado isso e ter falado: meus discípulos, meus filhos espirituais, está falando que nem papaizinho aqui, estou fazendo um bom trabalho. É ou não é? Eu estou mentindo, gente? Não estou. Às vezes a gente faz isso sem pensar, é uma forma inocente, mas é uma realidade. Para mim, eu não sei se é para vocês, talvez vocês sejam mais santos do que eu, mas para mim já foi uma realidade na minha vida, porque todo mundo tem um ego. Eu estava falando com o Lucas Vieira na limpeza sábado, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Quem não gosta de ser elogiado? Eu gosto, mas existe a diferença de um elogio que ele vem do Senhor e uma bajulação que ela vem do diabo. A gente precisa discernir. Bajulação a gente rejeita, elogio a gente recebe, mas devolve a glória para o Senhor, porque não é nosso. Se fizemos bem feito, é porque Ele derramou da graça dele sobre nós, amém? E aí, eu não vejo Paulo e Apolo fazendo isso, são minhas crias ou são meus discípulos. Eu vejo eles se olhando no espelho, o exercício diário que nós temos que fazer diante de um elogio, e falar assim: Paulo ou Apolo, quem que é você na fila do pão? Porque quem somos nós, irmãos? Quem que é a gente, por mais bonito que a gente seja, por mais rico que a gente seja, por mais conhecimento bíblico que a gente seja, por mais teoria que a gente seja, por mais que você seja o chefe que lidere uma equipe de muitas pessoas, mas quem é você sem Jesus? Nada. Você é simplesmente uma pessoa que está fazendo um trabalho bem feito, mas é vazia. Então é olhar para dentro de mim e falar: quem sou eu? Se não for a graça do Senhor, quem sou eu? Sepulcro caiado. Como Jó falou, sou como verme. Eu não sou nada sem Jesus. Só que às vezes a gente está na posição de Paulo, de Apolo, e a gente vai para frente do espelho, e ao invés de fazer essa reflexão, a gente fica: fui bem hoje, cantei bem, arrasei, dancei demais, dancei lindamente, arrebentei. Mentira, não foi você, foi Jesus que te usou, não fomos nós. As pessoas da igreja de Corinto, elas estavam olhando mais para o mensageiro do que para a própria mensagem. Gente, vocês acham que isso não acontece hoje? Tudo o que acontecia nas igrejas de antigamente acontece, como os milagres que Jesus fez, Ele continua fazendo, amém? Não é diferente, a Bíblia é o livro mais atual, não foi para aquele tempo, é para hoje também. Então hoje as pessoas continuam olhando o pregador, continuam olhando o mensageiro, mas não interessa quem está aqui. O que interessa é o que ele está falando, no nome de quem ele está falando, no nome de quem, no poder de quem ele está fazendo. Só que a gente anula a mensagem e foca no mensageiro. A pastora tem uma frase que eu amo e falo para mim todos os dias: a gente é só carregador de alface, mas nada. Eu tenho uma outra analogia, que a gente é só um cano por onde a água passa. Ele pode escolher esse cano, ele pode escolher esse, ele pode escolher aquele outro. Só isso, quem faz não somos nós. Absolutamente nada nós podemos fazer. Paulo ainda fala para a igreja de Corinto, no capítulo 10, assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou que vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Absolutamente tudo. Mas quando que isso é possível? Quando que tudo que eu faço a minha vida inteira, eu glorifico a Deus? Quando eu entendo o texto de Gálatas 2, que diz que agora já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo por fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu só consigo viver a vida de Cristo, eu só consigo, através da minha vida, glorificar a Deus em qualquer coisa que eu faço. Não é só no domingo, não é só quando eu estou numa casa de paz, não é só quando eu estou num discipulado, em tudo. Quando eu estou comendo, eu glorifico a Deus. Quando eu estou bebendo, quando eu estou na escola, quando eu estou no trabalho.
tudo que eu faço eu glorifico a Deus quando eu deixo a minha vida de lado para viver a vida de Cristo. Quando eu deixo as minhas vontades, as minhas escolhas, o meu eu, o meu ego, para que Jesus venha habitar em mim e eu possa viver essa vida. Caso contrário, vai ser eu. Jesus não divide espaço. Ele não vai dividir espaço. Não tem um espaço para Jesus e um espaço para o ego da Paula. Não tem um espaço para o poder do Espírito Santo e para o pensamento de que a Paula é o máximo. Não pode, não tem. Ele não atua. Ou é ele ou sou eu. Eu faço uma escolha. Ou eu deixo Deus governar tudo em mim, tudo na minha vida, e não é parcial, como a pastora Cláudia falou, é tudo. Ou ele não vai governar nada, eu vou estar só me enganando. Eu acho que ele governa algo na minha vida, mas eu estou no controle. O meu ego, o meu eu, o meu orgulho, o meu pensamento é que está controlando todas as coisas que eu faço. O que faz com que uma pessoa goste de estar num pedestal, o que faz com que a pessoa goste de passar e todo mundo, uau, olha só, o web, você está ali na câmera, que legal. O que faz uma pessoa fazer uma postagem no Instagram e 10 minutos depois está lá, sei lá quantas curtidas, quantas visualizações, quantos comentários? O que faz uma pessoa ser carente desse tipo de coisa é o ego. É o ego que faz ela ser escrava de cliques, de curtição, desse tipo de coisa. A cultura que a gente aprendeu fora de Jesus, qual é, irmãos? Você tem que ser o número 1. Você tem que ser o melhor. Seja feliz. Tem um slogan da Barbie que é: você pode ser o que você quiser. Só que eles não colocam nas entrelinhas, nem que para isso você tenha que humilhar pessoas, nem que para isso você tenha que pisar nas pessoas, porque o que importa é você. Você pode ser o que você quiser, o resto atropela, deixa para trás. Essa foi a cultura que eu tive, eu não sei vocês. Não importa os outros, importa eu. Se o ego de Paulo tivesse inflado, com toda certeza, ele ia alimentar a divisão na igreja. Sabe que uma pessoa que tem um ego muito forte, que está apontando para a carne, ela passa aqui, aí a pessoa fala: nossa, foi uma bênção a pregação. Aí a pessoa já estufa o peito: obrigada, Deus abençoe. Aí ela continua andando, aí ela abre lá um Instagram, 100 curtidas, não sei quanto, opa! E ela vai crescendo cada vez mais, até o ponto, irmãos, que ela nem anda, ela flutua, ela desliza. O ego dela levanta ela, porque ela já não quer nem pisar no chão. Vocês conhecem um peixe baiacu? Quem conhece? Minha mãe tinha um aquário e é muito interessante, eu me recordei desse peixe. Ele, todas as vezes que algum peixe maior vinha querer comer ele, morder ele inflava. E no que ele inflava, ele não cabia na boca desse peixe. Só que ele inflava tanto, ao ponto dele chegar na superfície do aquário. Da mesma forma, é uma pessoa que está com o ego que aponta para a carne. É tão inflado que ela é superficial no seu relacionamento com Deus, porque ela não tem coragem de ir para a presença de Deus e falar: Deus, eu não estou praticando isso, me ajuda. Ela se sente tão santa que ela mesma começa a acreditar que ela é mais do que Jesus, mais do que qualquer pregador, mais do que qualquer pessoa, que ela canta melhor, que ela serve melhor, que ela trabalha melhor. Quem merecia esse cargo sou eu, não é a outra pessoa. E ela é superficial, e não é só com Deus, é nos seus relacionamentos também com as pessoas, porque não tem como a gente ter um relacionamento de verdade com uma pessoa que é de mentira. O que tá por trás de um ego inflado, na maioria das vezes, é um passado de rejeição. Algumas pessoas, elas em algum momento se sentiram rejeitadas ou excluídas. Olha o problema da exclusão de pessoas, o que podemos causar. Se sentiram excluídas.
E qual foi o mecanismo de defesa que elas adotaram? Aplausos. Ela é dependente de aplausos das pessoas. Ela é dependente de reconhecimento das pessoas. E com isso, ela deixa de ser transparente. Com isso, ela deixa de mostrar quem verdadeiramente ela é, as falhas dela. Porque uma pessoa de mentira, você vai ver, ela vai falar que ela é perfeita. Ela não tem erros. Ela não tem pensamentos que vêm do diabo. Se você falasse para ela, pelo amor de Deus, o diabo não toca aqui, sou santa. Nunca que o diabo vai plantar isso na minha cabeça. Eu guerreio de 5 em 5 minutos. Com o diabo tentando colocar coisa na minha cabeça, eu sei que não é de Deus. Mas uma pessoa de mentira, ela não admite. Porque ela quer ser perfeita, intacta. Igual uma bonequinha de cristal. A necessidade de ser legal faz com que a gente esconda as nossas falhas, os nossos medos e os nossos sentimentos. Projeta pra gente, por favor, 1 João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 7 e 8 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Qual é o foco de luz? Jesus. Se Jesus está em nós, não tem nada encoberto na gente. Se o foco de luz, que é Jesus, estiver em nós, você vai se relacionar comigo e você vai falar: poxa, a Paula tem falhas. Poxa, a Paula, ela é imperfeita, mas está tudo bem. Andando com vocês, eu vou ver que vocês não são tão perfeitos, porque vocês estão na luz. E quando a gente está aqui, ó, debaixo da luz, vocês podem ver minha manchinha, vocês podem ver do jeito que eu sou. Agora, se eu vou por um lado mais escuro, se eu uso uma base no meu rosto, vocês não vão ver, porque eu estou me escondendo. Por isso que a gente precisa andar na luz, para que nada fique encoberto em nós, amém? E quando é que o ego ele se mantém na proporção correta? Porque nós temos. Quando é que eu deixo de ter esse ego voltado para a minha carne, para um conhecimento, e eu encontro um equilíbrio nele? Quando eu olho para mim e eu reconheço quem eu sou em Cristo. Nem mais, nem menos, nem acima de alguém, mas também não abaixo, porque tem um problema. Eu posso muitas vezes falar assim, ter esse trauma, o ego, não posso, e me colocar muito abaixo das pessoas. Ao mesmo tempo que ele é perigoso de você se achar o tal, ele também é perigoso para que você se ache o coitadinho, o merecedor de dó de todo mundo. E tudo no reino de Deus precisa ter um equilíbrio. Todas as extremidades, ela é do diabo, de qualquer coisa. O meio, o equilíbrio, ele é do Senhor. Vamos ler uma passagem que fala sobre isso, Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É só isso mesmo. Então eu não posso olhar para mim além do que me convém. Tenho que olhar com moderação, como de fato eu sou. E quais são as duas marcas de um ego transformado pelo Espírito? Amor e renúncia. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí quando eu tenho essa consciência de que Ele me amou primeiro, quando eu acesso esse amor, eu tenho automaticamente uma disposição para renunciar. Renunciar o quê? A mim mesma.
Renunciar ao quê? Ao que o mundo tenta me oferecer. Mas se eu não acesso esse amor, eu não tenho forças. Se eu não tenho a consciência de que Ele me amou primeiro, eu não renuncio. E o que é esse amor ao mundo? Vamos ler 1 João capítulo 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... O que é amar o mundo, gente? É amar a cultura que Ele oferece, é amar a cultura dele. E esses desejos, essas coisas não devem nos atrair. Paulo, falando também para a igreja de Corinto, ele fala o seguinte: se alguém está em Cristo e nós estamos em Cristo, amém? Nova criatura é. As coisas velhas já se foram, eis que tudo se faz novo. Por mais que um dia nós fôssemos de lá, por mais que um dia essas coisas nos atraíssem, hoje elas não devem nos atrair mais. Mas o que faz com que ela não nos atraia? A consciência de que Ele te escolheu, a consciência de que Ele te amou, a consciência de que Ele morreu por você e por mim. Enquanto eu não tenho essa consciência, o que está lá fora vai me atrair, o que está lá fora vai chamar a minha atenção. Mas quando eu sei que Ele me amou e que Ele morreu por mim, de verdade eu renuncio. É prazeroso? Sim, porque a carne trabalha o oposto ao espírito. Mas eu tenho forças para renunciar, porque eu vivo esse amor, é a gratidão. Ele me amou, então como que eu vou ser grata? Renunciando, obedecendo. Sem essa consciência a gente não consegue, a gente não tem forças, porque nós temos uma carne, nós temos um eu. É fácil sair do centro e colocar Jesus? Eu não acho. Só que assim, tem dois textos que nós não vamos ler, mas você pode anotar para ler depois. Hebreus 1:3 e Colossenses 1:17. Jesus é a imagem da glória. Jesus é a imagem do grande poder de Deus, e outra, é Ele que sustenta o universo. Você está aqui por causa dEle. Então, gente, tá difícil renunciar? Tá com aquela vontade como o povo da igreja de Corinto, não diferente da gente, de praticar as velhas coisas? Chama Jesus. Ele é o dono de todas as coisas subsistem por causa dEle. Chama Jesus. Está difícil, está com medo? Chama Jesus, Ele muda. Está ansioso? Chama Jesus, Ele muda. A carne está gritando? Chama Jesus, Ele tira essa vontade. É Jesus, não é o pregador, não é ninguém, é Jesus. Ele é o seu dono, Ele te criou, você está aqui por conta dEle. Você só existe por Ele, Ele é o seu Criador, então Ele sabe das suas vontades, Ele sabe das suas necessidades, mas seja transparente. Chama Jesus, é o único nome que há poder, Jesus. Só que às vezes a gente quer ir sozinho, na força do nosso braço, na força do nosso conhecimento, e não vai dar. Que lugar a gente tem dado para Jesus, irmãos? Sabe, ser cristão é reconhecer que a gente não é dono de absolutamente nada. Nem da minha família eu sou dona. Aliás, eu não sou dona nem da minha vida. E é reconhecer que Jesus é o dono de tudo. Amém? Só que assim, não basta cantar, não basta a gente orar e pá, Jesus, pronto, assumiu o controle da nossa vida. Não, é necessário esforço, é necessário disciplina, é necessário rompimento. Lembra de Zaqueu? Vamos ler. Lucas capítulo 19, versículo 1. Já? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos,
e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Só até aí. Quem era Zaqueu? Ele não era só um homem rico, ele era o chefe. Se fosse hoje, eu vejo Zaqueu o seguinte: aquele homem que fez faculdade, que fez pós, que fez doutorado, que tem um emprego que ganha bastante, uma pessoa influente, poderia não ser querido, sim, mas ele tinha um grupo dele, de pessoas que eram subordinadas, que ele influenciava. Então, quando eu olho para olhos humanos, Zaqueu era um homem feliz. Zaqueu era um homem que tinha tudo. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas eu gostaria de chegar no mercado e não olhar o preço da cenoura. Eu gostaria de chegar no mercado, simplesmente comer e falar: passa meu cartão. Só eu ou mais alguém? Eu gostaria que o meu marido chegasse num posto de gasolina, isso é há muito tempo, e falasse: enche o tanque. Faz muito tempo que eu não ouço meu marido falar isso. E ainda a frentista falar: é no crédito? Que nada, passa no débito. Sabe, irmãos, por que eu enfatizei dessa forma? Porque eu quero ler um texto com vocês. Está lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Projeta para mim, Gustavo, por favor. Eclesiastes 5, 10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é o que, igreja? O problema não é ter dinheiro. O problema não é dinheiro. O problema é a vaidade que ele usa quando eu não estou com o meu ego transformado. O problema é o que ele vai fazer se eu me achar melhor do que os outros. Olha meu tênis, olha minha calça. Esse é o problema. Quando eu tenho o dinheiro e eu uso para minha vaidade, eu uso para humilhar pessoas, eu uso para mostrar, aí ele é maléfico. Caso contrário, a gente faz dele o que quiser. É como o pastor falou uma vez: não é o dinheiro que está acima de mim, eu piso no dinheiro. Não é ele que faz as escolhas sobre a minha vida, eu decido. Provérbios 15, 16, ele fala assim, que é melhor poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. Então, a olhos humanos, Zaqueu tinha tudo, só que no seu interior, ele era igual o peixe baiacu, ele era vazio. Sabe aquelas pessoas que você olha para ela e fala assim: ela tem tudo, nossa, tem uma família bonita, ela tem um emprego legal, ela tem saúde, mas a pessoa, ela deita e ela não encontra felicidade, ela não encontra razão de viver. Ela acorda de manhã e ela simplesmente trabalha, estuda, chega em casa, come, assiste TV, dorme, não tem alegria. Imagino assim a vida de Zaqueu. Ele não precisava perguntar o preço das coisas, mas ele era infeliz, tinha um vazio dentro dele. E ele sabia, por isso ele se aprontou, ele correu, ele se apressou em ver Jesus. Porque ele já tinha tudo, então ele partiu para o tudo ou nada. Eu preciso de alguma coisa que mude, que radicalize a minha vida. Sabe, gente, é para a gente pensar nessa manhã, se você tem tudo, mas você sente esse vazio, não procura coisa do mundo. O que você precisa para preencher o que Zaqueu procurou? Jesus. Amém? Agora, Zaqueu, ele enfrentou muitas coisas. Ele enfrentou profissão, ele enfrentou status, ele enfrentou orgulho e também condição física. Porque nós lemos, Zaqueu era um homem baixinho. Só que o que foi que ele fez? Ele correu, ele subiu numa figueira, ele subiu numa árvore. Ele teve que enfrentar muitos desafios, esforço para ver Jesus.
esforço para que Jesus fosse o centro da vida dele. Às vezes a gente não quer fazer esse esforço. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? A Bíblia conta que de tempos em tempos um anjo descia e balançava as águas, e a primeira pessoa que descesse ali era curada. E Jesus está passando por ali e fala assim: queres ser curado? Aí a pessoa, o que responde? Espero que a pessoa responda: sim, quero, porque ela está paralítica há 38 anos. Ou não quero, eu só estou aqui vendo as pessoas. É sim ou não. Só que o que o paralítico fala? Senhor, não tem quem me coloque no tanque. Sabe, quando o anjo desce e balança as águas, eu tento descer, mas vem outro mais rápido do que eu e desce e é curado. Sabe, irmão, sabe o que o paralítico fez? Transferiu a responsabilidade. Zaqueu poderia ter transferido a responsabilidade, porque se o paralítico quisesse, ele tinha ido se arrastando, ele tinha ido até a borda, até quando a água fosse agitada ele se jogasse. Mas é o medo ou esperar que as coisas aconteçam sozinho, só esperar Deus agir e não querer ter esforço. Às vezes a gente está nessa posição do paralítico há 38 anos, esperando Deus vai fazer, tá, mas e a sua parte? Não passa o que é responsabilidade sua para os outros. Eu sou assim por causa do meu marido. Eu não devolvo o dízimo por causa disso. Não, é você. Porque se você quisesse, você fazia. Você não precisa de marido, é você. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? E mesmo assim ele não teve a honestidade de dizer sim ou não. Jesus está perguntando para a gente: você quer que eu faça parte da sua vida? A gente fica bem, deixa eu terminar a faculdade, deixa eu me casar. Mas a gente não fala: não, eu não quero Jesus, eu prefiro fazer as minhas vontades, é mais gostoso. Seja honesto com você mesmo, admita, fale. Qual é a condição física que nos impede nessa manhã de colocar Jesus no centro da nossa vida? Talvez seja o dinheiro. Talvez a condição física que nos impede de deixar Deus tomar conta de tudo em nós sejam os nossos medos, sejam os nossos traumas. Mas com certeza é a gente mesmo. Não é a situação, não é a pessoa que está do nosso lado. Quem nos impede de fazer com que Jesus tome conta da nossa vida por completo e não apenas de algumas áreas, somos nós mesmos. Zaqueu fez duas coisas: correu e subiu. Jesus quer que a gente corra e não ande. Existe um momento de andar e existe um momento de correr. Só que às vezes a gente se acostuma e não se apressa para ver Jesus, para ter um encontro com Ele. E com tudo isso que Zaqueu fez, olha que interessante, o pastor comentou domingo passado. Jesus viu Zaqueu primeiro. Por mais que Zaqueu tenha corrido, tenha tido muito esforço, Jesus viu Zaqueu. Jesus te viu primeiro, Jesus te escolheu primeiro, Jesus te amou primeiro. Não somos nós. Eu vou falar de 3 áreas que Jesus precisa estar no centro, bem rapidinho. Primeiro, dos nossos pensamentos. Filipenses 4 fala que nós devemos pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Isso deve ocupar os nossos pensamentos. Sabe por quê? Se esse tipo de pensamento, se o que vem na minha mente for puro, não vai ter espaço para as coisas da minha carne. Não vai ter espaço para medo, não vai ter espaço para ansiedade, não vai ter espaço para inveja. Mas eu preciso controlar o que eu penso. Os nossos pensamentos, eles precisam vir do alto, mas claro, nem sempre é assim. Por isso há uma guerra na nossa mente. Percebeu que o pensamento que veio na sua mente não é do Senhor? Expulsa. Por
que a gente precisa expulsar? Porque que se Jesus não estiver no centro dos meus pensamentos, tudo que eu penso, ele se torna um sentimento. Seja esse pensamento bom ou mal, virou um sentimento, é 1, 2 para ele virar uma atitude. Foi um pensamento ruim, virou um sentimento ruim, a atitude é o pecado. Mas o oposto também é verdade. Se o pensamento que eu tenho é bom, ele veio do Senhor, esse sentimento vai ser bom. Quando Jesus está no centro das minhas emoções, o que eu sinto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito. Se Jesus estiver no centro dos meus pensamentos, ele vai estar no centro da minha alma, das minhas emoções. E automaticamente tudo isso que foi falado, ele vai refletir nas minhas atitudes. Tudo que eu faço vai ter amor, vai ter paciência, vai ter bondade, fidelidade, mansidão. Tudo que eu faço vai ter domínio próprio. Mas tudo começa aqui, ó. Tudo começa no que eu penso. Tudo começa com atrair Jesus para os meus pensamentos. E aí, as minhas atitudes serão boas e as minhas atitudes vão refletir o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou fazer qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? O que adianta eu ter amor numa atitude se é para mim? O que adianta eu ser amável com você se eu quero pegar um mérito para mim? Eu quero que você olhe para mim e fale: nossa, como a Paula é boazinha. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu bebo, todas as minhas atitudes é para glorificar o nome de Deus. Para isso nós fomos chamados, para manifestar a glória dele através das nossas vidas. Então tudo veio por meio dele. Tudo precisa o quê? Voltar para ele. Toda escolha que nós fazemos, as nossas vontades, elas precisam ser colocadas de lado, para que a gente faça a seguinte pergunta: fazendo isso, por mais simples que seja, fazendo aquilo, eu vou glorificar a Deus? Eu vi um podcast, não sei se é esse o nome que fala, e ele fala assim sobre honrar a Deus. Honrar a Deus ou devolver a glória para Deus é a forma como você está fazendo com que a reputação de Deus esteja sendo vista. Então, que Jesus a gente está apresentando para as pessoas? Qual é a reputação que nós estamos mostrando lá fora? Através das nossas atitudes. O que eu faço tem amor? O que eu faço tem paciência? O que eu faço tem fidelidade? E não é para mim, precisa voltar para Ele, amém? Se coloquem de pé, por favor, Ministério de Louvor. Quando Jesus estava passando lá por Jerusalém, que ele viu Zaqueu, aquela era a última vez que ele ia passar naquele lugar. Na mesma semana ele seria crucificado. As oportunidades, elas não voltam. São como as águas do rio. Passou por você uma vez, passarão novas águas, mas aquela não vai passar de novo. De alguma maneira, Zaqueu, não sei se sabia, mas ele aproveitou a oportunidade. Nós prorrogamos. Nós vamos empurrando com a barriga. Hoje não. Hoje deixa eu fazer a minha vontade. Hoje deixa eu fazer a minha vida. Pode ser a última vez. Quem é o dono da nossa vida? Jesus. Eu não sei. Pode ser a última vez, a última oportunidade
que o Senhor está nos dando nesta manhã, de permitir que Ele faça parte da nossa vida. E eu quero aproveitar e fazer um convite para você que ainda não permitiu que Jesus fosse o centro da sua vida. Você deixa com que Ele governe algumas áreas da sua vida. Quando você precisa, Ele é o seu Senhor. Mas quando Ele diz, eu te quero por inteiro, a gente fala, na próxima vez que Ele passar por aqui, eu vou. Então eu te faço um convite. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, se você quer que Ele faça parte de você por inteiro, levanta a sua mão. Nós vamos orar por você. O convite se estende para você que nos assiste. Se você é a pessoa que o Senhor está chamando hoje, que o Senhor escolheu, que o Senhor viu, e que o Senhor fala, é você que eu quero. Eu quero ser o centro da sua vida. Coloca nos comentários ou aponta o seu celular para o QR Code. Nós temos uma equipe que vai orar especificamente por você e te ajudar nessa caminhada. Mas não deixe a oportunidade passar. Porque quando Jesus é o centro das nossas vidas, não importa o que acontece lá fora, a gente tem paz. Não importa se o mundo está um caos, o nosso interior, ele descansa em águas tranquilas, porque Ele é o nosso pastor. Então, se você é essa pessoa, levante a sua mão. Amém. Amém. Aplaudam o Senhor porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é digno, porque Ele nos escolheu. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Obrigada, Pai, por nos escolher, Jesus, mais uma vez, Senhor. Jesus, nesta manhã nós oramos, Pai, para que o Senhor seja o centro das nossas vidas, Pai. Para que o Senhor governe todas as coisas em nós, Jesus. Não apenas o nosso falar, Jesus, não apenas o nosso andar, mas todas as coisas, Pai amado, sejam governadas pelo poder do Teu Espírito Santo, Jesus. Governa as nossas mentes, Pai, por favor, Jesus. Governa sobre as nossas emoções. Governa sobre as nossas atitudes, Senhor. Que tudo que a gente faça, Pai, seja para glorificar e honrar o Teu nome, Jesus. Pai, seja o Senhor das nossas casas, da nossa família, Pai. Seja o Senhor da nossa vida financeira, Pai. Seja o Senhor da nossa vida profissional. Jesus, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E nós cremos nisso, Jesus. Cremos que tudo coopera, Jesus, ao Teu favor, Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nos faz, Jesus, enxergar, Jesus, nesta manhã, que não somos nada sem o Senhor, Pai. Que não importa o quanto a gente faça, que não importa o quanto a gente conheça, não somos merecedores, Pai, mas o Senhor derrama da Tua graça sobre cada um de nós. Nos faz nos enxergar, Pai amado, como verdadeiramente nós somos no Senhor, Pai amado. Que toda a capacitação que o Senhor nos entregou, Jesus, seja para glorificar o Teu nome, seja para exaltar o Teu nome, Jesus, seja para honrar o Teu nome, Senhor. Nós nos abrimos mão de tudo que é humano, de tudo que é carne, de tudo que é nosso, Senhor. Abrimos mão das nossas vontades, abrimos mão, Senhor, da cultura que nós fomos ensinados, Pai amado, para que a cultura do reino, para que a cultura do céu, Senhor, venha estar sobre as nossas vidas, Pai, para que a cultura do Senhor Jesus, Pai amado, venha estar sobre as nossas atitudes e não apenas sobre as nossas palavras, Jesus. Transforma o nosso coração, muda a nossa mente, Jesus, para que tenhamos a mente de Cristo, a mente
guiada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Tudo veio de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Este é o nosso pedido, este é o nosso pensamento, Pai. Que toda honra, que todo mérito, que todo reconhecimento, Jesus, voltem para o Senhor, porque é Teu por direito, Pai. E nós Te exaltamos, Te engrandecemos, porque Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és Jesus. E nós Te amamos e Te glorificamos, em nome de Jesus. De Ti, de Ti, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, de Ti, mais de Ti, mais de Ti, de Ti, menos e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória, de todo Teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, mas de Ti, de Ti, mais de Ti, mais de Ti, de Ti, menos e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória, de todo Teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória, de todo Teu amor, infinita humildade, servo
Para Jesus crescer, a gente tem que diminuir. Para Jesus refletir através de nós, as nossas vontades, o nosso pensamento, o nosso eu, precisam estar cada vez mais sujeitos a Ele. Renuncie. O Senhor Jesus chamou cada um de nós com um propósito específico para manifestar a sua multiforme graça. Cada um tem um dom, cada um tem um chamado. Para andar em unidade, basta cada um fazer a sua parte. Para manifestar a glória do Senhor Jesus na igreja, na sua casa, na sua escola, sirva, se humilhe, coloque as suas vontades abaixo das suas necessidades. E o Senhor Jesus, a glória dele vai ser manifestada através de todas as suas atitudes. Sirva cada um conforme o dom que o Senhor entregou. Obrigada, Jesus. Aplaudam o Senhor porque Ele é bom. Que o Senhor venha crescer cada vez mais em nós, Jesus. Que o Senhor venha brilhar, Jesus, através de nós. Em nome de Jesus, através de todas as atitudes.